E se eu te disser que não só o final da temporada de Alien Earth, mas até mesmo o início da segunda temporada já estava previsto lá no início da série, você acredita? Então vem ver comigo depois da vinheta que eu te conto tudo. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpedro e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E eu que não tinha tanta expectativa com essa primeira temporada de Alien Earth, acabei me envolvendo bastante. E esse final de temporada pra mim foi super legal, com menos ação do que o penúltimo episódio, mas ainda assim com muitas resoluções. E principalmente acompanhamos o amadurecimento dos nossos híbridos. E agora eu vou te contar tudo nesse vídeo, não só desse último episódio, mas do que nós acompanhamos no geral em relação a essa primeira temporada e também as nossas expectativas do que vai acontecer no início da segunda temporada. Então vem acompanhar essa análise junto com a gente, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E vamos direto então para o vídeo de análise do que foi essa season finale e de quais são as nossas expectativas para como essa história vai continuar. E é engraçado que depois de um episódio cheio de ação, como foi o episódio 7, esse episódio foi um pouco mais comedido, mas com a resolução das relações e dos conflitos todos que nós tínhamos entre os personagens. E começando aqui o episódio na beira de uma praia, fazendo com que a gente tentasse de alguma forma ali achar algo um pouco próximo do que seria a normalidade. Mas o que nós encontramos já é o corpo do Arthur, e que acaba ali sendo de alguma forma observado pelo xenomorfo. E aqui vale pontuar já um errinho de continuidade. Olha a posição da cabeça do Arthur nessas duas cenas, são completamente diferentes. E ainda nessa sequência nós vemos ali o xenomorfo meio que vagando pela floresta, como se ele estivesse mesmo cumprindo as ordens da Marcy, de eliminar todos os soldados que estavam por ali. Até o momento em que ele observa a Sylvia chegando ali nos túmulos das crianças, e que nós entendemos então que é ela quem leva aquelas flores. E é muito nítido aqui o olhar e o sentimento de culpa que ela tem, porque afinal de contas ela sabe que ela matou aquelas crianças. Mesmo que a sua consciência ali, o seu HD humano, que seria o seu cérebro, tenha sido feito um backup e passado para aqueles híbridos, que na verdade são basicamente sintéticos com a consciência humana. A consciência dessas crianças que deram a sua vida por esse experimento científico da Prodigy. E que a Sylvia foi cúmplice disso tudo. E a própria Sylvia acaba sendo salva ali pelos soldados quando ela ia de arrasta por causa do xenomorfo. E que leva um tiro vindo do nada. Se a gente for analisar essa cena, ele toma um tiro aqui basicamente pela frente, mas os soldados aparecem na parte de trás. Mais um errinho de continuidade aqui pra conta, hein? E então nós vamos para os nossos queridos híbridos, que estão ali numa cela, presos meio que de castigo. E enquanto isso, eles vão conversando sobre efetivamente o que eles são e por que eles estão ali. Compreendendo que, de fato, as crianças que eles eram estão ali enterradas, naqueles túmulos onde nós vimos um pouquinho mais cedo. E que nesse caso agora eles são como fantasmas. E como a Marcy mesmo diz, eles estão presos porque eles não são mais crianças, mas que ao mesmo tempo eles não deixam que eles sejam adultos. E é exatamente isso que vai nortear todo esse episódio final. A busca deles pelo controle, pela liberdade de serem o que eles quiserem ser, assumindo então o lugar dos adultos que estavam até agora mandando neles. E que deixaram eles ali meio que de castigo. E mesmo que até esse presente momento eles não façam ideia de fato do que eles são, agora eles decidem ser fantasmas e vão apavorar todo mundo. E é sensacional esse controle da Wendy, quer dizer, da Marcy. Olha aí um dilema existencial. E enquanto o Boy observa tudo isso acontecendo, dá um detalhe no livro que ele tem ali na mesa. É exatamente o livro que ele lê as histórias do Peter Pan todas as noites para eles. Sem contar o frasquinho de remédio que ele tá chacoalhando ali, que é para controlar a TDAH dele, mas que a gente já percebe que tá quase acabando. Sem contar que na mesa dele tem uma escultura de Lego, gente. Lego é mesmo uma coisa que percorre e percorrerá muitas gerações. E enquanto o Boy observa a Marcy dando instruções para o xenomorfo, todas as câmeras começam a desligar. Agora é a Marcy quem controla tudo aquilo. E, gente, isso foi muito legal, né? Ela torturando a Sylvia, fazendo ela se lembrar das crianças que ela assassinou ali para conseguir criar os híbridos. Sinistro! Ela sacaneando os soldados naquele elevador para identificar e ver como eles se comportavam. Muito legal! E nesse meio tempo, testando os poderes dela. Sem contar ela assistindo e interferindo nas comunicações do Boy com o Kirsch. Enquanto o Kirsch ali nos
nos apresenta que a impulsividade dele é um dos sintomas do TDAH que ele tem, e que ele tomou decisões problemáticas provavelmente por conta do TDAH. E vemos o boy chamar os aliens de nossos brinquedinhos, demonstrando exatamente como ele vê as coisas no mundo. Tudo é um brinquedinho para ele testar, brincar e depois que se cansar, descartar, indo atrás de um brinquedinho mais interessante. Assim como o próprio Teócelos ali, que tá ali do lado, na cabra, na fila, esperando para ser o brinquedinho da vez. E vai ser, né? Logo, logo. E nisso nós descobrimos o nome do secretário dele, que é Atom. E aqui já fica implícito algo que nós iremos descobrir muito em breve. O Atom é uma máquina, é um sintético. Não só pelo nome, que é a representação da menor parte de um elemento, e que esse próprio nome me lembrou o Atom de Gigantes de Aço, que era o nome daquele robô que imitava os movimentos do seu instrutor, que no caso era o Hugh Jackman, quer dizer, o personagem do Hugh Jackman, e que é um filme muito bom, inclusive, hein? Recomendo, Gigantes de Aço. E no vídeo passado nós até especulamos que talvez fosse o secretário dele quem fosse servir de cobaia ali pelo olho polvo, mas no fim ele chamou o Atom para poder orientar que ele fosse atrás do Hermit, do irmão da Marcy, que no entendimento do boy é uma cobaia mais fraca, e que o Hermit seria a cobaia usada ali pelo olho polvo foi algo que a Débora Rodrigues já tinha previsto no comentário do nosso último vídeo. Que mente, hein, Débora? Sacou tudo, e não só isso. Inclusive decifrou que o secretário do boy era um sintético. Arrebentou, Débora! E na sequência ainda vemos a Marcy observando o irmão dela ali na cela com o Monroe e sendo influenciada pela bondade do Smee, que diz para ela que apesar de tudo que o Hermit fez, ele é um deles, mesmo depois de ter atirado na Nibs, porque ela estava matando outra pessoa, o que faz com que ela dê uma nova chance para o Hermit, permitindo que ele e o Monroe se libertassem daquela cela. E que vamos combinar aqui, no fundo ela meio que deixou ele ali incondicional. Vai monitorar o comportamento dele para ver se ela pode mesmo confiar nele. E é engraçado também nessa cena como o Monroe, por ser um ciborgue, ou ser somente parte máquina, ele compreende bem o que é ser humano, dizendo para o Hermit salvar as crianças, porque ele vai destruir todo aquele lugar. Com a emblemática frase "Burn this place to the ground". Exatamente a mesma frase que o Irving utilizou lá na primeira temporada de Ruptura. E dali o Monroe vai direto para o laboratório, para o conflito tão aguardado por todos os fãs da série, que seria ele e o Kirsch. E esse confronto foi muito legal. E detalhe para o sangue jorrando da boca do Monroe direto para a câmera. Sensacional. E no fim, nesse duelo, quem leva a melhor é o Monroe, quebrando as costas do Kirsch e jogando ele numa mesa de metal, dizendo ainda que no final o homem sempre vencerá, por ser uma questão de determinação. E o Kirsch respondendo que a história que o Monroe usou para chegar a essa conclusão termina com o homem morrendo de exaustão, demonstrando também que apesar do homem vencer o duelo contra as máquinas, através da sua determinação, acabará também morrendo após conseguir. Ou seja, ele destrói a sua criação, mas morre chegando a esse objetivo. O que pode ser um prenúncio dessa história toda. E ali o Kirsch ia de arrasta, se não fosse aquela nossa planta alienígena enfim fazer alguma coisa, distraindo o Monroe, que na sequência acaba sendo apagado pelo Kirsch, enquanto os nossos híbridos assistem a tudo aquilo de camarote. E é exatamente aí que o boy resolve ir conversar com eles, perguntando para eles com quem que ele vai brincar agora, já que os meninos dele estão presos. Mais uma vez, sempre olhando a situação pelo ponto de vista exclusivo dele, com quem eu vou brincar agora. E o Smee na boa diz pra ele, então solta a gente. E ele devolve perguntando ali de forma condescendente se eles vão ser bonzinhos. E também se eles querem ouvir uma história. E é exatamente aqui que a Marcy demonstra que eles estão ali presos porque eles querem. Abrindo a porta da cela e dizendo pra ele contar a tal da história. Deixando o boy ali só com um pouquinho de medo, né? E aí então ele conta a história dele, que obviamente é pelo ponto de vista dele. Que ele tinha um pai bêbado e que ele fazia parte de uma família de pessoas burras, ignorantes, e que deram a sorte de ver nele ali um milagre, um menino gênio destinado a dominar o mundo. E é exatamente assim que ele se vê. Pouco ego, né? E ele conta que então com 6 anos construiu o primeiro sintético, que ele usou para matar o pai, assumindo o papel de pai dele. Só que aqui sob o comando dele, já que para construir um império ele teria que ter um adulto, mesmo que fosse um adulto de fachada. E ainda o boy diz que os híbridos são
mostruários, para demonstrar para as pessoas que é possível obterem a vida eterna e que esses híbridos pertencem a ele. E é aí que os híbridos mostram quem é que tem o controle de verdade, matando o soldado que estava do lado dele e com a Marcy dizendo para ele correr. E vamos combinar que essa cena foi incrível, né? E foi ali durante essa historinha que a Marcy sacou tudo sobre o boy. E nisso ela passa a missão para os outros híbridos e orienta que nenhum deles toque no irmão dela. E olha que legal, nós vemos ali também a Curly rejeitando o nome dela da história de Peter Pan e dizendo que ela se chama Jane. Ou seja, uma demonstração clara de que eles escolhem agora quem afinal eles vão ser. Então na sequência nós vemos a Nibs pegar a Sylvia, o Smee e o Slight buscando o Kirsch e o Cyborg, o Morrow. E aqui nessa cena é legal salientar a bondade do Smee, demonstrando o arrependimento pelo que eles fizeram com o Arthur, deixando ele lá na praia. E enquanto tudo isso se desenrola, nós vemos o Hammett ser ali abordado pelo Atom, pelo secretário do boy, onde vemos que ele é o pai sintético do boy, conduzindo o Hammett até o local onde a cabra do olho alienígena está ali esperando por ele. E é logo antes do Hammett quase fazer um transplante de córnea que a Marcy chega dando uma desmaiadinha ali no olhinho de polvo. E aí vemos também que o Atom é muito forte, jogando a Marcy na parede, enquanto ele demonstra também que ele é programado para não contrariar o boy. Gente, já pensou nesse boy, nessa criança gênia, com toda aquela inteligência, mas sem qualquer limite, nenhuma disciplina? É isso, vira esse maluco com síndrome de Peter Pan. E é aqui que vemos então mais uma vez o poder da Marcy, manipulando a tecnologia em rede e fazendo o Atom ali paralisar, dizendo para ele que é ela quem manda agora e que ele não vai mais machucar eles. Enquanto vemos ali o olhinho de polvo saindo pelo buraco que passam os cabos. Nisso, o Hammett e a Marcy discutem a relação deles e vemos como ela está confusa em saber quem ela vai ser, quem ela quer ser. Mas deixando claro que, diferente dele, do Hammett, dos humanos, ela não é comida para os alienígenas. E que nem é impotente, ela tem poder para fazer alguma coisa nessa jornada, enquanto descobre efetivamente quem ela é. E nesse momento eles estão prendendo os adultos. Basta. E nisso então nós vemos o boy tentando fugir e oferecendo $1 milhão para algum soldado que encontre ele e ajude ele a cumprir com essa fuga. Mas quem ganha $1 milhão é o Xenomorfo, que foi enviado pela Marcy para matar os soldados, enquanto ela e o Hammett rendem o boy e vemos todos aqueles adultos presos na cela em que inicialmente estavam presos os nossos queridos híbridos. E é incrível a capacidade de aprendizado da Marcy, né? Ela sacou absolutamente tudo ali. Falou que a Sylvia se acha boazinha, mas no fim assassinou as crianças. Deixou claro que o boy não é nem de perto um Peter Pan, mas sim foi sempre um homenzinho malvado e cruel, exatamente como o pai dele. E claramente ele sentiu o golpe. Além disso, vimos que os híbridos conseguiram assumir toda aquela ilha, com exceção do olho e da Vitória Régia. Vamos chamar assim, aquela flor bizarra que nós vimos lá no laboratório. Mas que, como o Slightly comenta, eles não podem fazer mal para os híbridos. E fecha a temporada com ela dizendo que agora são os híbridos quem mandam ali. Ou seja, eles enfim cumpriram a jornada deles e deixarem de ser controlados e comandados pelos adultos, sendo eles agora quem tomam as decisões, lidando com a perda de um deles e compreendendo um pouco mais sobre a responsabilidade de todo o poder que eles têm, assumindo os riscos, mesmo que ainda com uma mentalidade de crianças. E aqui vale ressaltar alguns detalhes bem legais. Vimos enfim o que a nossa flor, e que a partir de agora ali nós já vamos chamar ela de Vitória Régia, mesmo não parecendo tanto com uma, é capaz de fazer, simplesmente engolindo uma pessoa, estribuchando ela ali pendurada no teto. Nada fica sem resposta nessa temporada. Vimos também o Arthur lá mortinho da Silva na praia, recebendo uma córnea alien novinha em folha, e que automaticamente traz ele de volta à vida, ou pelo menos numa forma meio de zumbi, sinalizando que o Teócilos pode mesmo comandar um corpo mesmo morto. Gente, já pensou o que nos espera na segunda temporada? Agora talvez ele não tenha todas as funções ativas, senão já teria escolhido um outro humano morto ao invés da cabra que ele estava antes. Outra coisa que nós vimos não só agora no último episódio da temporada, mas em outros episódios, é o cara limpando as paredes. E tem algo nisso aí, hein? Quando aparece mais de uma vez, tem alguma coisa. Será que teremos algum plot envolvendo esses caras? Talvez como pessoas infiltradas por outra das empresas que comandam o planeta? E ainda no final nós vemos a frota de naves da Yutani
chegando para invasão e resgate na ilha. Vai ser divertido ver essa guerra acontecendo na segunda temporada. E no fim, se nós pensarmos bem, agora falando sobre a segunda temporada, a cena inicial que foi mostrada aqui no episódio 1 dessa primeira temporada mostra que existem 3 formas de alcançar a imortalidade. Os ciborgues, que aparentemente são a especialidade da empresa da Yutani, os sintéticos, que foram inicialmente produzidos pela Prodigy e que tanto o Atom como o Kirsch foram feitos por ele, e os híbridos, que são mentes humanas utilizadas em corpos sintéticos e que estavam agora mesmo em teste com a Marcy e com as outras crianças, sendo usados pela Prodigy. E nessa cena inicial ainda dizia que a tecnologia que prevalecer vai determinar qual é a empresa que governará o mundo. E se não me engano, nem era o mundo, era o universo. E se analisarmos exatamente o que vem a seguir, é isso, o duelo dos híbridos de certa forma defendendo a ilha da invasão da frota da Yutani, e que provavelmente vai chegar repleta de ciborgues, e em que veremos esse duelo de tecnologias acontecer. Já vimos o duelo entre o sintético e o ciborgue, exatamente em que o Monroe vence o Kirsch, e como o próprio Monroe fala, pelo fator determinação, que é algo humano. Será que os híbridos também possuem esse fator? Só que com todas as vantagens do corpo sintético? Me diz aqui embaixo o que vocês acham. Comentem também o que vocês acharam dessa temporada e quais são as suas teorias para o que vai acontecer na sequência dessa história. E se você gostou desse vídeo, não esquece ali de clicar na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.